Olá, irmãos, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez reunidos para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus e a sua aplicação na nossa vida diária. O tema da nossa lição de hoje é Cristo vive em mim, né? Está em Gálatas 1 e 2, e o nosso versículo básico, chave, é: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O livro de Gálatas, o autor deste livro, desta carta, é o apóstolo Paulo, e o contexto que foi escrita esta carta é que muitos membros do partido legalista judeu, os judaizantes, ensinavam que a salvação dos gentios deveria incluir a circuncisão judaica e a observância da lei mosaica. O destinatário desta carta são as igrejas da Galácia, que são as primeiras destinatárias desta carta, mas a sua mensagem é dirigida também às igrejas de todas as gerações. Irmãos, quero lembrar um pouco sobre Paulo e sua conversão. Paulo, antes de ser apóstolo, ele se chamava Saulo. Era um judeu zeloso, diligente, cumpria todas as leis do judaísmo. Um homem determinado, de firme propósito, ao ponto de voluntariamente empenhar-se na perseguição aos cristãos. Tornou-se o maior perseguidor dos cristãos. Sentia satisfação em prender, em agredir os crentes, tanto homens como mulheres. Fazia com que os homens santos fossem arrastados perante os tribunais, aprisionados ou condenados à morte, sem prova de qualquer ofensa, salvo a fé em Jesus. Ele acreditava plenamente que estava cumprindo a vontade de Deus. Até que certa vez, a caminho de Damasco, saindo em sua missão para prender alguns cristãos, ele teve um encontro com Jesus. Nesse encontro, Saulo e seus companheiros foram ofuscados por uma intensa luz e ele caiu por terra, ficou prostrado. E Jesus pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está em Atos 9:4. Os camaradas que estavam ali com Paulo ficaram atordoados e não entendiam direito o que estava acontecendo. Mas para ele, Saulo, tudo aquilo era muito claro, muito nítido, muito audível, muito real, verdadeiro. E ele não teve dúvida de quem se tratava. E ele tremeu e temeu, Ficou assombrado, ficou assustado, ficou atônito. Ali ele se deu conta do poder de Jesus, da sua majestade, da sua autoridade, da sua veracidade. E o quão enganado ele estava em suas certezas meramente humanas, e o quão cego ele era espiritualmente falando, e se deu conta do mal que ele estava praticando em perseguir os cristãos, do mal em odiá-los. Agora Saulo se depara com o próprio Cristo, é confrontado por ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo tremeu e Saulo temeu. Durante todo esse tempo, ele estava perseguindo Jesus. Saulo teve essa certeza. E assim como ele, a gente também pode ter a certeza que quando um servo de Jesus é perseguido, não é a esse servo que estão perseguindo. Não. Estão perseguindo ao próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me agrides? Saulo, por que me aprisionas? Saulo, por que me condenas? Por que me matas? Diante daquela revelação, Saulo caiu por terra. Ele se prostra, porque diante de Jesus, todo joelho se dobra.
Após Jesus sair da presença de Saulo, Saulo percebe que está cego. E agora, literalmente, a glória de Jesus foi demais para os olhos carnais dele. Mas aquela cegueira não foi à toa. Tinha um propósito de Deus. Ele foi orientado a esperar por um discípulo de Jesus chamado Ananias para curá-lo. Mas até isso acontecer, ele passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Talvez o fato de não comer nem beber não tivesse relação com a cegueira, mas ao fato de sentir uma profunda tristeza em compreender que durante todo aquele tempo de severa perseguição aos cristãos, ele estava se opondo ao Messias de Deus. Ele estava ali, um Saulo arrependido e quebrantado, sentindo o peso dos seus pecados. Ele passou a orar, a buscar a presença do Senhor. Ele queria orientação e perdão de Deus. E Jesus lhe mostrou, numa visão, Jesus mostrou quem enviaria para curá-lo daquela cegueira. Jesus poderia tê-lo curado? Sim, poderia, mas aprove ao Senhor enviar um discípulo, Isso mesmo, um discípulo daqueles que há pouco o próprio Saulo perseguia. Era necessário que ele compreendesse que Deus tinha planos para a sua igreja e através dela. Era necessário que ele compreendesse que Deus enchia os seus santos de poder e autoridade para testemunhar e proclamar o Evangelho e fazer maravilhas. Saulo recebeu a visita de Ananias, que era um servo piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e o fez recobrar a visão. E ele se encheu do Espírito Santo e foi batizado. A partir daí, ele se torna Paulo, não mais Saulo, mas Paulo, Paulo de Tarso, um dos maiores pregadores do Evangelho, um apóstolo escolhido por Deus para ele levar as boas novas aos gentios, servindo a Cristo com a mesma intensidade, se não maior, do que quando era um perseguidor de cristão. No início da carta, na saudação, Paulo já começa afirmando que ele era apóstolo, não da parte de homens, mas por Jesus Cristo, por Deus e Pai. Vejamos. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. É verdade que em outras cartas que ele enviou, ele também inicia se apresentando como apóstolo. Porém, ele geralmente dizia assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ou Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Ou então, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Então, o que há de diferente? Vejam. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Aqui ele enfatiza que era apóstolo não por parte de homens, mas por vontade e escolha de Jesus e Deus Pai. E por que ele se coloca dessa forma? Muito provavelmente porque os judaizantes estavam tentando negar ou descredibilizar o seu apostolado. E por que eles estavam fazendo isso? Alguns judaizantes estavam visitando as igrejas que Paulo havia fundado e chegando lá eles falavam mal de Paulo, do seu ministério, minando o que ele havia pregado e ensinado àqueles cristãos gentios. E um dos pontos que mais estava sendo debatido e cobrado por eles, por eles era a exigência da circuncisão e a observância da lei mosaica pelos gentios convertidos.
É possível que eles também estivessem contra Paulo pelo fato dele não ter sido escolhido por Jesus durante seu ministério, como ocorreu com os 12 apóstolos, como também ao fato dele não preencher os requisitos para ser apóstolo. Como assim, irmão? Tem requisito para ser apóstolo? Irmãos, lembram quando Judas Iscariotes traiu Jesus e logo após ele cometeu suicídio e depois tiveram que escolher um substituto, o Matias? Então, vejam o que o Pedro disse na hora que sugeriu que escolhessem um novo apóstolo. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Para ser apóstolo, era necessário que tivesse convivido com eles, os 12, os 12 apóstolos, e com Jesus durante seu ministério, desde o batismo até a sua morte, e que fosse testemunha da sua ressurreição. Paulo preenchia esses requisitos? Não e sim. Como assim? Não, porque Paulo não conviveu com eles, os 12, e com Jesus durante o ministério de Jesus. Paulo não conviveu. E sim, porque vejam o que Paulo diz em 1 Coríntios 15. E que foi sepultado e que o ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Na sua saudação aos Gálatas, Paulo não diz dessa forma, como vimos agora em 1 Coríntios 15, que ele era o menor dos apóstolos, que foi o derradeiro e etc. Ele não tinha dúvida para o que ele foi chamado. Ele não tinha dúvida do propósito de Deus para a sua vida. Deus o escolheu para ser apóstolo dos gentios. E ele não se sentia inferior aos 12. Pelo contrário, vejam novamente o que ele diz em 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por isso, Paulo afirma com todas as letras: não sou apóstolo por intermédio de homem algum. Quem me escolheu é maior do que tudo e todos. Fui escolhido por Jesus e por Deus Pai. Minha credencial é Jesus. Ele próprio apareceu para mim. Não foi sonho, não foi visão, não foi mensagem recebida de profeta. Não foi nada disso. Ele se revelou a mim. Eu vi a sua glória, eu vi seu resplendor, eu vi o meu Redentor, eu vi o meu Salvador, eu vi Jesus, eu vi o Filho de Deus, eu vi e ouvi. A partir do verso 6, Paulo diz que se admira, claro que de forma aborrecida, com a atitude deles em abandonar, desertar de forma tão rápida o evangelho que receberam e passar para outro lado. Vejamos. Admira-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos,
Agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Na verdade, a gente pode observar no verso 7 que ele diz outro evangelho, mas logo em seguida ele corrige dizendo, o qual não é outro, mas querem transtornar o evangelho de Cristo. O que ele diz com isso? Por que ele diz isso, né? Porque os judaizantes não estavam pregando um evangelho diferente, mas estavam distorcendo o evangelho que Paulo havia pregado, condicionando a salvação dos gentios à prática da circuncisão e o cumprimento da lei mosaica. Ou seja, para eles não bastava o sacrifício de Jesus. A graça da salvação precisava ser complementada pela guarda da lei. E muitos cristãos imaturos acreditavam dessa visão distorcida dos judaizantes. Estavam pregando que a salvação exigia muito mais do que a justificação pela fé, precisando do cumprimento da lei. O pior disso tudo é que Paulo já havia alertado aquele povo sobre essa ameaça. Vejam, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebeste, seja anátema. Sejam anátema. Anátema significa maldição. Ele estava dizendo, qualquer um que pregue outro evangelho ou distorça, seja maldito, não importando o título ou referências que lhe conferisse autoridade, mesmo que fossem apóstolos, pastores, evangelistas, missionários e etc., ou até mesmo um anjo do céu. Isso, claro, era uma hipótese improvável, porque os anjos de Deus confirmam a obra de Cristo. Mas Paulo, naquele momento, ele apela para algo praticamente impossível de acontecer, para despertar aquela igreja a enxergar a armadilha que estavam prestes a cair. E ele continua dizendo, por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ele estava esclarecendo que o fato dele pregar a justificação pela fé em Cristo Jesus e apenas isso, refutando a prática da lei, não queria dizer que ele estava querendo agradar a homens, que estava querendo ser bonzinho. Não, porque se isso fosse, para que agradar a homens? Ele não seria servo de Cristo, ele não teria abandonado a sua crença anterior, a crença dos seus pais, suas tradições, não teria mudado de direção, não teria se submetido ao que outrora ele condenava e não estava agora sendo rechaçado, perseguido, ameaçado. Isso era totalmente ilógico, totalmente contraditório. E Paulo continua dando seguimento à legitimidade do seu ministério. Vejam. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições e dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que dentro do ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Nesse trecho, Paulo esclarece que as boas novas que ele pregava não era de origem humana. Ele não recebeu de homens e tampouco fora ensinado por homens. Ele aprendeu o evangelho com o próprio Cristo,
não sofreu influência humana, nem de tradições religiosas. O próprio Cristo se revelou a ele. Aqui ele diz que da mesma forma que os 12 receberam o Evangelho através de Jesus, ele também recebeu o Evangelho diretamente de Jesus. E Paulo faz questão de ressaltar essa experiência a fim de defender a sua autoridade apostólica. Vejam. Mas, quando aprove a Deus, que dentro do ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Ele ainda reforça a sua autoridade, lembrando que ele fazia o que ele fazia quando estava no judaísmo, como ele perseguiu a igreja de Deus e a devastava. Vejamos lá em Gálatas 1, 13 e 14. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele enfatiza o seu zelo excessivo no cumprimento da lei, ao ponto de destacar, de se tornar superior a muitos jovens da mesma idade dele. Mas agora tudo mudou, ele mudou. Aprove a Deus revelar seu Filho a ele. E ele compreendeu que Deus já tinha planos para ele desde o ventre da sua mãe. Deus o havia separado para a pregação do Evangelho aos gentios. Ele demonstra que entendeu que ele não precisava consultar homens, não precisava consultar e se reportar aos apóstolos antes dele, os 12. Pelo contrário, ele era independente. Seu ministério não dependia deles. Ele fora escolhido e chamado por aquele que tinha toda a autoridade nos céus e na terra, Cristo Jesus. Após a sua conversão, ele provavelmente se recolheu em busca de uma comunhão mais profunda com Deus. O Evangelho de Cristo exigia uma reversão radical em sua vida. Vejamos Gálatas 1, de 17 a 20. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois de 3 anos é que Paulo vai a Jerusalém visitar Pedro e lá conhece Tiago, irmão de Jesus. Mas vejam, ele foi visitar, não foi tomar a bênção deles, não foi solicitar autorização para exercer seu ministério, não foi receber imposição de mãos, não foi aprender com eles, não foi isso. Inclusive, ele nem viu, nem conheceu os outros apóstolos, apenas Pedro e Tiago. Dessa forma, ele demonstra claramente a sua independência em relação aos 12 apóstolos. Ele tinha um ministério e iria se dedicar totalmente a ele, independentemente dos demais apóstolos. E Paulo faz questão de dizer que tudo que ele estava relatando era verdade. Vejam. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Uma coisa interessante que Paulo fala nos versículos de 21 a 24. Vejam. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Fiquei 15 dias em Jerusalém, não vi ninguém e ninguém me viu.
exceção de Cefas, né? Algumas versões falam Cefas, que é Pedro, e Tiago. Não visitei as igrejas e saí de lá, fui para a Cilícia e para a Síria. Eu era um desconhecido de vista, ou seja, de face a face. Aquele povo só me conhecia de ouvir falar. E, no entanto, eles glorificavam a Deus a respeito de mim. Eu que os persegui, eu que os maltratei, eu que os encarcerei. Eles davam glórias a Deus pela minha conversão, pela mudança da minha vida. Eles louvavam a Deus. Eles não duvidaram, eles aceitaram a minha pregação, eles reconheceram a integridade da minha vocação. Então, Paulo estava demonstrando aqui o contraste entre os cristãos da Judéia e os cristãos da Galácia, né? Os cristãos da Galácia não conheceram como perseguidor, não conheceram como judeu ferrenho, não sofreram em suas mãos. Pelo contrário, o conheceram como um fervoroso evangelista, não só em palavra, mas também em testemunho, em atitudes. Contudo, rapidamente estavam prestes a duvidarem dele, da sua dignidade, da veracidade do seu ministério e da sua mensagem. Como podem? Vocês me conheceram face a face. Vocês me viram pessoalmente, olharam nos meus olhos, puderam sentir o meu amor pela obra, pela mensagem da cruz, e ainda assim duvidam de mim. Enquanto os outros, os perseguidos, né, que não me viram pessoalmente, não me ouviram falar, não sentiram o meu amor pela obra, estes creram em mim, me deram crédito, me aceitaram e louvaram a Deus pela minha vida. Como podem ser tão fracos na fé? Como podem vocês serem tão inconstantes? E Paulo, no capítulo 12, vai dizer que só depois de 14 anos ele retornou a Jerusalém. Leamos. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência de homens. Esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-me as destras de comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Paulo voltou a Jerusalém, desta vez foi com Barnabé e Tito, e não foi a convite dos líderes de lá. Ele foi porque havia recebido uma revelação de Deus para visitá-los, e lá ele expôs o evangelho que pregavam, e ele diz que, em particular, aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. O que significa esse correr ou ter corrido em vão? O que Paulo estava querendo dizer com isso? Irmãos,
Paulo já comparou a vida cristã a uma grande maratona, a uma corrida. Precisamos saber para onde estamos correndo e o que nos espera na linha de chegada. Precisamos tomar cuidado para não corrermos em vão. Atrás do que estamos correndo? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Devemos correr em busca das coisas que são de cima, das coisas espirituais, do reino. Devemos pensar nas coisas pertinentes a Deus e não nas coisas carnais, pertencentes a esse mundo vil e mau. Bem, Paulo continua expondo ali não só sobre o seu ministério e mensagem que pregava, recebida diretamente de Deus, mas também do que podemos perceber se tratar do entrave entre eles, judeus e gentios, a circuncisão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E é através desse versículo 3 que Paulo, de certa forma, coloca os judaizantes perturbadores contra a parede, destrói a insistência deles em querer circuncidar os gálatas. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. No embate, Paulo não se sujeitou aos argumentos deles. Ele diz: ele conseguiu demonstrar que aquilo não fazia sentido, obrigar os gentios a circuncidar. Ele não se intimidou com a presença dos líderes considerados de destaque, os influentes. Pelo contrário, vejamos Gálatas 2, de 6 a 10. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-me as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Podemos perceber que Paulo ignora o status, o título, o cargo. Para ele, tanto faz. O que interessa é o testemunho e não a aparência, porque Deus não vê o coração, porque Deus vê o coração, né? Então, onde está o seu coração? Onde estava o coração daqueles que tinham a aparência de servos íntegros com a palavra de Deus? Eles nada acrescentaram a Paulo. Ali reconheceram a conversão de Tito, reconheceram o ministério para o qual Paulo foi chamado, e aquela reunião chegou ao seu clímax quando Tiago, Pedro e João, considerados como as colunas, deram as destras da comunhão a Paulo e a Barnabé. Essa atitude foi o reconhecimento que a graça havia sido dada a Paulo. Isso significava igualdade, companheirismo e respeito ao trabalho de Paulo. Eles estavam ali se comprometendo a cooperarem
e se sustentarem mutuamente na tarefa de testificar o Evangelho. Porém, com uma diferença: Pedro para a circuncisão e Paulo para os gentios. A única coisa que recomendaram a Paulo e seus companheiros foi que não se esquecessem dos pobres. Mas isso Paulo já fazia diligentemente. Então, a partir do versículo 11, Paulo expõe sobre uma situação desagradável que aconteceu em Antioquia, onde ele repreendeu Pedro na presença de outras pessoas. Vejamos. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Após aquela reunião em Jerusalém, após aquela comunhão e o pacto de respeito mútuo, Paulo se depara com o comportamento de Pedro, que vai de encontro ao comportamento cristão, a dissimulação, a hipocrisia. Vejamos. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Em Antioquia, os cristãos judeus e os gentios conviviam de maneira harmoniosa, comiam juntos sem nenhum problema. E Pedro, quando chegou lá, assentou-se com eles, comeu, conversou, riu. Só que na tradição judaica não era permitido um judeu e um gentio fazerem a refeição juntos, mas Pedro juntou-se a eles. Porém, quando chegaram uns judeus da parte de Tiago, Pedro foi se saindo de fininho de perto dos gentios, e não só Pedro, mas também Barnabé e outros judeus que estavam lá, numa clara demonstração de temor aos da circuncisão. Vejamos. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quando Paulo viu a cena, ele ficou muito indignado com toda aquela hipocrisia. Até Barnabé, que fora colaborador de Paulo no trabalho de levar o evangelho aos gentios, agora age de maneira dissimulada.
Certamente para Paulo, o comportamento de Barnabé foi um duro golpe, né? Aparentemente, Barnabé não viajou mais com Paulo. Mas Paulo não resiste naquele momento e repreende Pedro com veemência. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, Paulo se comporta dessa maneira porque a verdade do Evangelho estava em jogo. Vejam o versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme o Evangelho, conforme a verdade do Evangelho. Quando seguimos a Cristo, não podemos ter dois pesos e duas medidas. É sim, sim, não, não. Não podemos nos comportar como qualquer pecador quando a gente está fora da igreja ou fora das vistas de algum irmão, né? E dentro da igreja ou na presença de irmãos, agir de forma irrepreensível. O que deixou Paulo irritado no comportamento de Pedro, de Barnabé e dos outros judeus foi isso. Ora, na presença dos gentios estavam todos à vontade, mas quando chegaram os seus irmãos de Jerusalém, da parte de Tiago, ficaram todos comedidos. Isso é totalmente controverso ao que pregavam e cobravam. E Paulo ressalta: por isso eu digo que a justificação é pela fé e não por obras da lei, porque se for por obra da lei, não aguentaríamos o peso dela, cairíamos em pecado constantemente e já estaríamos condenados à morte eterna. Vejam, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Paulo não rejeita a lei. Pelo contrário, ele diz em Romanos 7,12 que o mandamento é santo e justo e bom. A lei protege e convence do pecado e leva a Cristo. A lei não justifica, mas orienta a vida do cristão, a vida cristã diária. Uma pessoa não é justificada pela lei, mas pela fé em Jesus. E ninguém jamais será justificado por suas obras. A justificação é um ato de amor de Deus através de Cristo, que através do seu sacrifício torna qualquer pessoa justa apenas pela declaração de fé em Jesus Cristo. Paulo agora vai mais além. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ele está dizendo, não sei vocês, mas eu estou morto pela lei, para viver para Deus. A luz que agora guia meu caminho é Jesus. Com ele estou crucificado e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou dele, eu entreguei minha vida a ele, ela não me pertence mais. Porque ele me amou primeiro. Ele deu a sua vida por mim pecador, por mim transgressor, por mim perseguidor, por mim homem mau e cruel. Estou crucificado com ele porque ele me resgatou de uma vida de engano, de uma vida de pecado, de uma vida de trevas, de escuridão.
e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque agora o Espírito Santo habita em mim. Eu sou morada do Espírito Santo. É Ele quem dirige os meus passos. É Ele que me faz ter a mente de Cristo, agir como Cristo, falar como Cristo, andar como Cristo. A minha vontade não é prioridade, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Eu não vou retroceder. Eu não anulo a graça inaudita e imensurável de Deus. Porque se considerarmos que a justiça provém do cumprimento da lei, Cristo morreu em vão. Era isso que Paulo estava querendo que os Gálatas entendessem. Era isso que Paulo estava querendo que eles compreendessem, né? Que eles tivessem essa visão grandiosa da justificação pela fé, essa visão grandiosa da graça de Jesus, da graça de Deus, que nada do que a gente faça, nada do que eles fizessem poderia justificar a salvação. Não era necessário obras, o trabalho é de Deus, a salvação é do Senhor, é Ele quem nos dá, é de graça, é por amor, é por misericórdia. Nós não merecemos e nunca vamos merecer. Por mais que a gente faça, não basta, não será o bastante, né? Não será suficiente para justificar nossa salvação. Apenas a justificação pela fé através de Cristo. Somente isso. Não precisa mais nada. Ele não nos cobra mais nada, apenas a fé e uma vida correta, conforme a palavra dele, conforme a vontade dele para nós. Irmãos, há crentes que são inconstantes como os Gálatas e estão sempre inquietos buscando alguma novidade, alguma coisa sensacional, alguma coisa diferente, muitas vezes alguma coisa palpável. Mas quem recebeu o verdadeiro Evangelho de Cristo persevera na fé, procura aprender, procura crescer, edificar-se, santificar-se e se consagrar. Não podemos vencer as paixões da carne, não podemos vencer as nossas inclinações para o pecado com nossos próprios recursos. Só seremos vitoriosos se deixarmos o Espírito Santo agir em nós e através de nós. Ele precisa nos guiar, nos conduzir. É preciso deixarmos que Ele combata o pecado que existe em nós. É necessário que o velho homem diminua dentro de nós ao ponto de morrer o poder que ele exerce em nós e fazer que o novo homem cresça, amadureça e dê frutos dignos do Evangelho de Cristo. Precisamos revelar, através do nosso testemunho, a quem servimos, se a homens ou a Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém?